Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Dinheiro versus Relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre uma outra etapa do relacionamento, que é o noivado. A gente falou num vídeo anterior sobre a fase do namoro. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que tem um link para você assistir. E o que a gente vai ver hoje aqui? Uma noiva que escreveu para mim lá no meu blog. Blogs, como eu digo, ainda existem sim e vários deles ainda fazem sucesso. Graças a Deus a gente tem uma boa audiência lá no blog. Se você quiser ver também outros conteúdos lá em texto, bolsablindada.com.br, esse é o meu blog, de onde veio aqui essa história que eu vou contar para você. Lembrando sempre que as pessoas que me mandam as histórias, elas me autorizam a usar essas histórias para educar outras pessoas, para servir como exemplo para outras pessoas, mas mesmo com autorização, eu não vou dizer o nome das pessoas que eu vou usar aqui como exemplo, não só neste vídeo, também como nos outros da série, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta sobre as fases do relacionamento, namoro, noivado, casamento, qual é a diferença em relação ao dinheiro? Muda? É tudo igual? É tudo diferente, já te dou um spoiler. Por isso, se você tem alguma pergunta aí, alguma questão financeira que está atrapalhando o seu relacionamento, manda para nós, que a gente vai usar aqui, de repente, né, para explicar o que acontece aí para ajudar outras pessoas, sem dizer quem foi que contou, tá bom? Anonimato aqui, sigilo garantido. E a história que a gente traz hoje é justamente a que dá título aqui para esse vídeo, que é Meu noivo não tem iniciativa. Olha só a história que essa noiva contou aqui para nós. Estou em um relacionamento há 8 anos, sendo 3 anos e meio de noivado. O noivado longo, né? Percebo que ele, o noivo, é acomodado, porque se não sou eu, nem sequer estaríamos noivos. Eu que comprei as alianças, eu que escolhi o buffet, eu que escolhi a decoração e tudo mais. Ele só ajudou devolvendo o dinheiro das alianças. O restante da festa de noivado foi o meu pai que pagou. Agora, vejo que, se eu não me mexer, esse casamento não sai. Ele não toma a iniciativa em nada, não toma a frente de nada. Devo fazer tudo sozinha mesmo e depois divido a conta com ele ou não? O que você faria, Patrícia? Ela me pergunta. Bom, como ela perguntou o que eu faria, eu vou dizer aqui para você o que foi que eu respondi para ela. E esse tipo de questionamento é muito frequente. Na verdade, ele é até mais frequente do que eu imaginei. Porque na minha cabeça, vamos por partes aí, a fase do noivado é uma das fases, aliás, é a fase, no que eu entendo, mais curta de um relacionamento. Considerando que um relacionamento tem ali 3 fases, que é a fase do namoro, a fase do noivado e a fase do casamento. A fase do namoro, a gente não tem uma regra para dizer quanto tempo a pessoa deve namorar, etc e tal. Não tem regra, depende de uma série de coisas. Mas a verdade é que assim, você não precisa de tanto tempo para conhecer uma pessoa e saber se você tá a fim de casar ou não. Então, quando o namoro é super longo, que nem no caso dela aqui, fazendo as contas, ela tá junto com ele há 8 anos, sendo 3 anos e meio de noivado. Então, ela foi aí namorada por 5 anos mais ou menos, um pouquinho menos aí de 5 anos. O que, na minha opinião, já é bastante longo, 5 anos. Mas, ok, não tem os detalhes para saber por que um namoro tão extenso. De repente, eles eram muito novos, não sei dizer. Até aí, beleza. Mas 3 anos e meio de noivado aí é muita coisa. Por quê? Porque o noivado é apenas aquele período de preparação para o casamento. É no noivado que vai começar a ser feito lá
vão começar a serem feitos, é melhor dizendo, todos os preparativos para o casamento. Então vai escolher a casa onde vão morar, né, mobiliar essa casa, juntar lá o dinheiro, né, preferencialmente juntar o dinheiro antes da viagem de lua de mel. Então tem uma série de gastos envolvidos que é totalmente diferente do namoro. Por isso que eu já adiantei aqui que as fases do dinheiro no relacionamento são totalmente diferentes. No namoro, vocês, né, cada um tem a sua vida. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, o seu namorado ou namorada pode fazer o que quiser com o dinheiro dela e ok, é uma fase de observação. É legal você observar como é que o outro lida com o dinheiro. Ele é irresponsável ou não, né? Ele é devedor, é inadimplente, está sempre sem nenhum tostão. Pois é bom você identificar quem é essa pessoa na fila do banco, né? Não na fila do pão, mas na fila do banco. Agora, no noivado já é diferente. Por quê? Porque você começa ali aquela fase de construção da vida dos dois, né? Então, é a fase, como eu disse, que você vai começar a investir dinheiro para ter uma casa onde os dois vão morar, né, para decidir onde vão passar a lua de mel, né, se tem 2 carros, ficaremos com os 2, não ficaremos com os 2, ficaremos com apenas um, qual? Então começa toda uma discussão em cima de questões financeiras. E como aqui disse, né, a nossa leitora, olha só, qual é aí a leitura que eu faço desse noivo? Primeiro, um namoro bem extenso, como eu já falei. Segundo, eles só estão noivos, como ela mesma disse, porque ela que se mexeu. Porque se ela não tivesse feito isso, nem sequer estaríamos noivos, disse ela. Então, ela querendo ficar noiva, se adiantou, tomou a frente, foi lá, comprou o par de alianças, né? O pai dela pagou toda a festa de noivado e o noivo tá lá, numa boa, quer dizer, o namorado, né? Ele virou noivo porque aconteceu, caiu no colo dele ali a aliança e o máximo que ele fez foi devolver o dinheiro das alianças, sendo que, né? Uma era dele mesmo, então, enfim, é uma coisa meio esquisita, né? Então, ele ficou noivo porque sim, não foi uma coisa, pelo que ela conta aqui, que ele quis. Por isso é que ele nem tomou a frente, né? Mas ela achou que estava demorando demais, então ela foi lá e botou a cara e ficou noiva. Só que essa atitude dela não teve um resultado prático como eu imagino que ela gostaria. Por quê? Porque agora ela entrou na mesma fase que ela estava no namoro. No namoro, se ela não tomasse a frente, nem noivo eles ficariam. E agora no noivado, que já se arrasta aí por 3 anos e meio, se ela não tomar a frente de novo, ela não vai casar. Então, qual é a questão aqui? Porque ela me pergunta, né? Devo fazer tudo sozinha e depois eu divido a conta? Por que ela me fez essa pergunta? Obviamente porque o meu assunto é dinheiro, né? São as finanças pessoais, educação financeira. Então, ela está vendo a coisa pelo ponto de vista do dinheiro. Mas o dinheiro, nesse tipo de relacionamento, é o que menos importa, porque outros problemas muito maiores vêm em primeiro lugar. O dinheiro, na fila dos problemas, está lá atrás. Aqui tem uma série de outros problemas anteriores. Por isso que é bom que você observe como a pessoa age no geral, incluindo a questão financeira, porque a questão financeira dá muitos indícios, né? Ela não pode ser deixada de lado, porque, como eu sempre digo, problemas financeiros são a 2ª maior causa de divórcio no mundo. Então, o dinheiro faz diferença sim, o dinheiro acaba com o casamento, né? E 2ª maior causa só perde para traição. Então, é muito importante que você observe o comportamento financeiro do seu namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, porque isso diz muito a respeito da pessoa. Ele aqui, como ela mesma disse, é acomodado, né? Ela levou aí quase 5 anos para perceber que ele era acomodado e se ela não se mexesse não teria saído do noivado. E de novo, ela está querendo repetir o mesmo erro, porque ele não se mexe para casar
Então ela tá querendo fazer a mesma coisa que ela fez quando ele não se mexia para ficar noivo, quando eles eram namorados. Então, geralmente, nós temos esse comportamento. E eu digo nós, todo mundo. Qual comportamento? De cometer exatamente os mesmos erros, não só na questão do relacionamento, mas em tudo. Você aí mesmo na sua vida pode avaliar, eu creio, que geralmente você está caindo no mesmo problema porque você age erradamente da mesma forma. E você, ai meu Deus, eu fiz de novo. Puxa vida, lá falei que não ia fazer mais isso, lá estou eu fazendo de novo. Porque nós temos, né, essa natureza de repetir comportamentos. Quando esses comportamentos são bons, ok, mas quando esses comportamentos são ruins, eles vão fazer com que a gente viva caindo nos mesmos erros, sem perceber. Porque você observa que é exatamente o mesmo erro, ele não faz nada, então lá vou eu fazer. E isso vai se repetir ao longo da vida. Se ela forçar aqui o casamento, né? O pai paga, ela vai procurar casa, ela vai mobiliar a casa, como eu já vi muitas noivas fazendo. Ele é passivo, ele é acomodado, ele vai aceitar. Ele vai dizer, deixa ela. Ela quer fazer, deixa ela. Ok, tá bom, né? Para mim tá tudo bem. É o que se nota aqui, né? Ele faz o mínimo do mínimo ali. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Se ela, de novo, fizer esse erro e forçar o casamento, eu creio que ele até vai casar. Ele vai comparecer lá no dia, né? Oi! De repente, ele até aluga a própria roupa dele. Olha que avanço. Mas, nesse casamento, novamente, esse comportamento tende a se repetir. Ou seja, ele não vai tomar frente de nada e ela vai ter que resolver tudo. E quando ela perceber que ela chegou onde ela queria, que era no casamento, e mesmo assim ele não mudou, porque nós estamos falando de 8 anos. Ele não é assim de hoje, ele não está passando por uma fase, ele é assim. 8 anos, né? Quando ela perceber ali com 6 meses, 9 meses, 1 ano de casamento, quando ela perceber que ela chegou onde ela queria e mesmo assim ele não mudou, ela vai acabar abrindo mão desse relacionamento. E eu estou falando isso não por achismo, mas eu estou falando isso por estatística. Você mesmo deve conhecer aí casais que namoraram um século e depois, em questão de meses ou pouquíssimos anos, se separaram. Aí todo mundo fica assim, gente, não entendi. Eles namoraram 10 anos, 12 anos, aí casa, não dura 1 ano. Como assim? Pois é. Por quê? Porque as pessoas repetem os mesmos erros, na esperança de que algo vai mudar. Então, elas fazem as mesmas coisas, esperando que o outro mude. Mas o outro sempre foi assim. É por isso que muitas vezes no casamento, um diz para o outro, ué, mas eu já era assim, você já me conheceu assim. Como que você quer que eu mude agora? Eu sempre fui assim. Não entendi. Então, é isso que a gente deve pensar. Quando a gente está em um relacionamento, a gente deve reconhecer em que fase nós estamos, porque hoje as fases todas se misturaram. E isso é um problema. Por isso é que os relacionamentos não duram. Por quê? Porque hoje a pessoa conheceu alguém numa festa, amanhã está morando com ela. E muitas vezes essas pessoas estão morando juntas pelos motivos errados. Eu já vi inúmeras vezes, por exemplo, até por leitoras que me escreveram e por pessoas que eu conheço, que disseram assim, eu fui morar junto com o meu namorado porque ele mora perto do trabalho e aí ficou perfeito ali para mim. Isso é motivo para você morar junto com alguém? Porque ele mora perto do trabalho e vai facilitar a sua vida? Pois é, mas é esse tipo de coisa que acontece. Então é uma relação que começa meio, vamos ver no que vai dar, e depois acaba não dando em nada. Aliás, antes não desse em nada, né? Porque cada vez que você começa e termina um relacionamento, você fica ali com um certo trauma, entre aspas. E em alguns momentos é um término traumático de fato, em outros é até meio amigável, mas fica ali no fundo, poxa, mais um, poxa, não dou certo com ninguém, poxa, o que está acontecendo? E aí a pessoa, no próximo relacionamento, repete a mesma coisa que ela fez no anterior.
Então, o que você precisa fazer? Reconhecer em que fase você está. Você está namorando? Você quer casar? Então, entre um e outro, é muito importante que haja um noivado. Aí você pode pensar, nossa, mas que coisa mais fora de moda, noivado, que coisa cafona. Pois é, mas o noivado é uma prévia do casamento e é uma fase extremamente importante para que você veja quem é aquela pessoa na hora do vamos ver. Porque o namoro é uma coisa mais solta, mais tranquila, ninguém tem obrigação com ninguém, a não ser em alguns aspectos, mas o noivado já é diferente, já é um relacionamento mais sério, porém prévio ao casamento, para que você não chegue ao casamento, que é uma fase, digamos assim, mais que requer mais cuidados, até por questões jurídicas mesmo, né? Porque você tem um contrato, porque você divide a sua vida com aquela pessoa, né? Na questão jurídica, digamos assim. Então, para que você não chegue lá e depois fale, puxa, como é que eu não vi isso? O noivado serve para fazer esses ajustes. Então, é bastante importante que você saiba em que fase você está do seu relacionamento e que você reconheça como você vai levar a questão financeira em cada uma dessas fases, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer deixar aqui nos comentários, fique à vontade e a gente volta num próximo vídeo, talvez aí respondendo a sua questão. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau!